Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje o tema é como lidar com críticas e rejeições, quando o outro nos espelha o que ainda não curamos. Se dependes da aprovação dos outros, serás prisioneiro de cada opinião. Lao Tzu. Esta é uma frase que nos obriga a parar, porque a crítica e a rejeição são inevitáveis e a forma como reagimos a elas, aí sim revela o quanto já curamos, a forma que é refletida na forma de agir, impulsiva ou reativa. Ela revela aquilo que já curamos e também aquilo que ainda precisamos de curar. As nossas vulnerabilidades ficam em triggers emocionais acesos e presentes a chamar a nossa atenção. Do ponto de vista psicológico, por que é que as críticas e as rejeições nos afetam tanto? Basicamente, eles ativam os nossos sistemas de ameaças emocionais, os nossos sistemas de crenças e de valores interiores. A culpa, a tristeza, a vergonha são ativados quando somos criticados ou julgados. Na realidade, desde pequeninos ouvimos a palavra "vou pôr-te de castigo". O João hoje teve de castigo na escola, então o castigo era uma forma dessa crítica ou dessa rejeição automática de um comportamento que tivesse de ser melhorado. A vergonha era ter passado por isso, ou a culpa, ou a raiva, ou a tristeza. Esta rejeição e vergonha, ou até mesmo a culpa, desperta áreas dentro de nós, a nossa dor física, a nossa dor emocional. Normalmente na nossa área do cérebro, a ínsula e o córtex, eles levam a estas reações físicas de desconforto emocional, a dor emocional, que seja desperta por essa emoção que se tornou real, num ambiente onde se possa viver. A rejeição é como se fosse um abandono contínuo que leva à sua autocrítica, em que a pessoa se critica continuamente. Então nós somos seres biologicamente programados para sermos aceites, para criarmos empatia, para nos sentirmos pertencer a algo. Repara quando estás com uma criança e que ela vai buscar um brinquedo e tu leva para cima do teu colo, como se ela quisesse criar uma empatia contigo. Se ela for pedir-te um papel para desenhar, ela vai querer que tu vejas o desenho, que o aproves, que até o elogies. E nós sabemos perfeitamente que grande parte dos desenhos a gente nem sabe o que é que lá está. E a gente vai ter que perguntar à criança: o que é isto? E ela diz: é um cãozinho, e aqui é uma casinha, e ali é o pai ir pescar, está tudo lá naqueles riscos. E o que é que nós fazemos? Elogiamos. Então, biologicamente, nós somos seres que precisamos ser amados, desejados, compreendidos, aceitos. Procuramos essa aceitação. Elogiamos quando estamos a fazer o correto, porque há aqueles que não elogiam ou que até podem ser indiferentes a esse comportamento da criança. Não é? Esse é o outro processo. Isso também é um processo de rejeição, o passar ao lado. Então, essa exclusão de nada dizer, que estavas agora a falar, isso também ativa uma dor emocional. Então a criança vai ter que gritar mais alto, vai ter que desarrumar mais brinquedos. O adulto também vai ter que falar mais alto. Era isso que eu ia dizer, e o adulto também, não é assim? Há quem costume dizer que quanto mais gritamos, mais o coração está distante. Exato. Gritamos tão alto porque o coração do outro está mais distante. Então fazemos a nossa forma de falar, em que nos sentimos rejeitados e abandonados, que temos que gritar para lá chegar. Então esta autoestima é que regula essa percepção crítica. Quanto mais autoestima tivermos dentro de nós, mais sólida, então menos impacto negativo vamos ter nesse processo de rejeição. Mais fácil também esta autorregulação. Exatamente. A crítica não nos fere quando somos e acreditamos que somos plenos naquilo que estamos a fazer. Quem nos está a criticar naquilo que somos bons a fazer acaba por não nos ferir. Podemos até nos questionar: está-me a criticar, será que eu posso melhorar? Então esse processo de autoconstrução dentro de nós nos liberta dessa emoção da rejeição, da crítica e da rejeição. Então libertamos de nos afetar tanto. Mas esse é um processo, não é? Esse é um processo.
de entrega, de autoconhecimento, de maturidade emocional. Começa desde pequenino. A forma como o pai e a mãe nos elogiavam quando fazíamos as nossas coisas. Ou se nos diziam, se a nota é de 0 a 20, porque é que só tiraste 19? Porque é que tiraste 12? Mas todos tiveram negativa, eu fui a melhor nota da turma. Mas tu não és os outros. De 0 a 20 é a nota. Então, essa forma de nos julgar ou criticar, num sentido até positivo, o feedback que fomos tendo daqueles que eram os nossos educadores, para nós crescermos, pode não ter sido o mais correto. Então, essa autoestima e confiança interior possa ter sido sempre alvo de crítica. Então, a construção deve ser contínua. Já o pai que elogia, que faz esta construção assertiva, começa por construir numa percepção de uma criança e um adulto que seja muito mais saudável. Mas nós, hoje, que somos pais os dois, temos uma maturidade emocional que os nossos pais não tiveram, não é? É verdade. Talvez os nossos pais, também dos pais deles, receberam muitas críticas e talvez eles quisessem travar essa crítica herdada já dos pais, passaram por nós a abertura para que nós fôssemos o que hoje fomos. Eles criaram um primeiro travão nessa crítica, eles não repetiram os pais, criaram um pequeno travão e nós criámos um travão ainda maior. Talvez os nossos filhos hoje sejam afortunados por terem pais que os elogiem até quando eles são de maus resultados. Quando falham, não é? Exatamente. O que é que acontece dentro de nós quando sentimos a rejeição? Quando sentimos a rejeição, o nosso corpo entra no modo de defesa, a fisiologia muda automática, a respiração, a expressão facial, ela muda. Então há uma resposta constante a uma defesa exterior e talvez este ataque seja respondido com uma raiva, com uma dor, crítica ou afastamento, como se fosse uma argumentação de defesa da crítica que estou a fazer. A fuga e o isolamento, a retrair-se para fugirmos do lugar, para tentarmos não sentir. Aquela conversa de para esta conversa, já não te quero ouvir mais. O bater de porta, o gritar em berro para conseguir silenciar o argumento do outro, ou o congelamento. Eu paraliso a minha emoção, revivo memórias antigas de exclusão, ouço o outro gritar-me aos ouvidos e eu nada consigo já dizer. E na violência doméstica temos muito este tipo de observação, em que a vítima congela, mesmo que estar a ser agredida física ou oralmente, ela não se consegue defender pela constante crítica e julgamento que antes estava a viver. Yeah. Como é que nós nos conseguimos fortalecer para lidar com isso? Fortalecer é uma construção contínua e constante, com muitos altos e baixos e com grandes perdas. Muitas vezes o nosso sistema nervoso central acabou por adotar loopings emocionais, padrões emocionais que adotou como fosse um hábito contínuo e normal. Então tornou-se um padrão. Começamos por definir que essa é a nossa forma de nos relacionar. A rejeição ativa dentro de nós esse eixo padrão e liberta-nos cortisol e prolactina. E então ficamos presos nessa emoção. Para nos libertarmos deste estado interior, temos que criar um hábito e uma rotina de interpretar essa dor, ressignificando-a dentro de nós. E nós falamos isso num plano emocional. Já o comportamental, por vezes, tem que ter uma fisiologia de libertação dessa dor. Fisiologia significa eu adotar uma postura física. Então, por vezes, a atividade física, a alimentação, uma nutrição adequada, pode-me ajudar a reduzir níveis de cortisol e prolactina. Mesmo estando em ambientes sofredores, limitadores, eu consigo superar a minha dor. Yeah. Porque é que algumas pessoas lidam melhor com críticas e outras ficam completamente abaladas? Dentro do processo estamos a falar do exemplo das duas crianças, então muitas das vezes tem a ver com estas experiências emocionais que antes tivemos. Quem é que cresceu com validação exterior? O pai e a mãe que sempre validavam, em que esta criança aprendeu a distinguir um erro de uma valorização de identidade, uma crítica ou de um julgamento, um processo assertivo de construção. Eu cometi um erro, não significa que eu sou um erro. Certo. És mesmo um palhaço, nunca fazes nada certo. É diferente de ter outro tipo de comportamento e dizer sim, estiveste mal nesse teste, será que te esforçaste para estudar, consegues melhorar na próxima? Então essa diferença, que é a diferença de
de não pôr dentro do mesmo saco o eu sou ou o comportamento que eu tive. Eu sou é a minha identidade, a minha valorização interior. O comportamento que eu tive possa não ter sido adequado. Eu não estudei tanto quanto devia. É diferente dizer que eu sou burro, eu não sou capaz. São duas diferenças que possam existir. Então, estas críticas, esta forma de agir que umas pessoas conseguem lidar melhor e outras pior, tem muito a ver com essa memória precoce, no encadeamento precoce dessa construção. Ora bem, nós não podemos mudar o passado, mas podemos ressignificar a emoção desse passado e no nosso estado presente podemos criar hábitos e rotinas de nos elogiarmos naquilo que somos bons a fazer. Uma altura eu estava a fazer bolachas com a minha filha na cozinha e ela estava a misturar a taça com a massa. Foi a primeira vez que estávamos a fazer bolachas e eu não sabia que a massa num determinado momento fica mesmo rija, peganhosa, e eu, como sou um pai tão cuidadoso, naquele momento a minha filha de 4 anos está sentada numa bancada com a taça no colo e eu por 10 segundos fui à sala ver qualquer coisa que estava a dar na televisão e naquele momento que estava a acontecer esse processo físico-químico da massa, eu ouço a taça cair e eu perguntei: está tudo bem? E a minha filha respondeu: é melhor vir cá depressa ver isto. Bom, mas estás bem? Eu estou bem, mas eu só quero que saibas que esta massa peganhenta fez a minha taça sair-me da mão. Não fui eu que deixei de cair a taça, foi a massa. E aí eu aprendi muito que grandes erros da nossa vida são feitos pela conjectura ambiental. Houve uma predisposição a acontecer. Não significa desresponsabilizar-me do meu ser, mas eu não me devo criticar logo que eu sou mesmo mau. Olha o que fizeste, és mesmo uma... E põe-lhe uma situação, já lhe estou a dizer que a minha filha é. Ela resolveu logo a questão, disse: não, eu fiz tudo bem, a massa é que teve mal. E ela tem razão. Então aí aprender a ressignificar do eu sou para o comportamento eu. Eu acho que, não sei se concordas, mas eu acho que as pessoas não têm noção que nós comunicamos e relacionamos uns com os outros de acordo com a história que carregamos da nossa vida. É mesmo assim. É a história que carregamos que faz a nossa forma de lidar. Já quando começa a ser hábito esse feedback, sentirmos dentro de nós essa emoção, quase como se fosse um padrão de resposta, aí requer uma autorresponsabilização de cura. Não dizer aos outros que não me fales assim, já sabes que eu... Ok, então se eu te falo assim, já sei que tu, quando é que vais curar isso dentro de ti? Eu vou ter que curar isto de mim porque não falo assim contigo, mas tu vais ter que curar isso dentro de ti em não conseguires lidar com pessoas que falam assim contigo. É uma dupla responsabilização. Então, quando estamos nestes estados emocionais e alguém nos ativa o nosso trigger emocional, a nossa maturidade emocional nasce para aprender e separar aquilo que nos foi ensinado ou que viemos a viver para aquilo que queremos crescer. Yeah. E é aí que entra a nossa inteligência emocional, é aí que entra a nossa maturidade, a nossa tomada de consciência, tudo o que é aquilo que está cá dentro e que nós devemos dar atenção, não é? Exatamente. Os nossos padrões de vinculação que influenciam essa nossa tolerância à rejeição, e então temos de ter muita atenção a esse estado interior, as nossas crenças que foram ensinadas pelo pai e pela mãe, os nossos valores neurológicos, ou o que é que damos valor, quais as nossas emoções estamos dentro de nós, não sou suficiente, ou a percepção que eu fui sempre tendo da situação que foi acontecendo à minha volta. Eu sempre ouvi os meus serem criticados ou julgados, e então o que é que eu vou fazer? Prefiro nada fazer para não ser julgado. E então a vida acaba por ser assim. É como se essa pessoa passa a ser um elemento da equipa que já nada faz com medo de ser julgado. Esse autoconhecimento, estavas a dizer, diminui o impacto desse julgamento externo. E como podemos transformar a crítica em algo construtivo sem nos deixarmos destruir por ela? Primeiro, começamos por diferenciar a intenção de impacto, ou seja, nem toda a crítica é destrutiva. Muitas vezes a crítica ela pode ser assertiva, construtiva, evoluída. Muitas vezes nós estamos a fazer as coisas sempre da mesma forma, não temos outra visão. Entra uma pessoa nova que nos faz uma crítica de imediato e nós temos a tendência de criticar esse novo dizendo que antes tu vires para cá, já eu cá andava há muito tempo, tenho mais experiência numa mão do que tu num dedo. E nem sequer conseguimos entender ou perceber que aquela crítica não é para nos destruir, pode ser para nos facilitar a vida.
Então, algumas dessas críticas trazem informações que nos ajudam a crescer. Também outras refletem o mood interior de quem as faz. Essa pessoa pode estar a criticar assertivamente, positivamente, porque veio de um ambiente onde foi muito valorizada, evoluída, aprendeu a ser um criativo e empreendedor. Quando entra num determinado ambiente, consegue logo perceber a dor que lá está, naquele lugar, e consegue ter uma crítica construtiva. Mas não concordas que no dia-a-dia esse não é o comportamento comum? A crítica é muito mais destrutiva do que construtiva? Infelizmente. A crítica destrutiva é a tal forma de fazer o outro deixar de brilhar. Eu vou-te criticar, julgar, vou criar problemas, fricções, atritos na tua vida e vou-te pôr a pensar para que tenhas que resolver essa situação. E a minha argumentação é de te destruir, não de te fazer pensar a evoluir. Então é muito mais fácil a gente pertencer a uma bancada que sempre critica, mas não acrescenta nenhuma solução. Eu costumo sugerir muito nas formações que, independentemente do comportamento do outro, nós devemos ter a atitude correta e ficar bem connosco próprios. Porque responder na mesma moeda estamos a ser pior que o outro, porque não estamos a gostar do que o outro nos diz e estamos a responder, ainda estamos a ser piores. Quer dizer, eu não gostei e estou a devolver na mesma moeda. Sim. E as pessoas têm muita tendência, não, se ele falou mal, porque é que eu tenho que falar bem? Porque se eu falar bem, eu vou ficar bem comigo própria. É isso mesmo. Esse processo que estás a dizer, esse espelhar no outro essa situação, significa que o primeiro que sente é o primeiro que se responsabiliza nessa cura. O primeiro a sentir reconheceu a vulnerabilidade de uma dor interior que está a viver. Então não vou repostar na mesma dor, vou retraduzir esta dor e fazer o outro refletir. A resolução positiva é que o outro se consiga libertar, consiga refletir a dor interior e os dois acabam por se curar. Nós vivemos numa sociedade em que o julgamento está muito presente. Depois de te ouvir, cada vez mais confirma aquilo que eu desconfiava. O caminho para baixarmos o julgamento é mesmo a empatia. Não há outra hipótese, certo? A empatia leva a esse diálogo interno de querer chegar ao outro e esse é um processo bastante assertivo, em que liberta a dor numa aprendizagem de querer chegar, de me pôr de lugar no outro e leva a esse crescimento automatizado. Eu diria mesmo que esse autodomínio de querer-se criar empatia irá reduzir essa impulsividade, irá permitir uma resposta consciente, assertiva, para impedir essa desconexão da não empatia. Até mesmo na crítica, não é? Sim. Quando nós recebemos a crítica, se nós nos colocarmos no lugar do outro e pensar, coitado, ele está a fazer isto de forma negativa porque ele não está bem com ele próprio. É isso mesmo. Não é? Essa forma de ser saudável pode abrir espaço à autenticidade, um altruísmo de quererem compreender o outro, de ajudar o outro também a evoluir. Isso mesmo. E o outro pode ver que o seu maior inimigo pode se tornar o seu maior amigo. E isso às vezes também é muito comum. Eu falo muito isso nas empresas, quando estamos a falar da importância do bem-estar no local de trabalho e promover o bem-estar, que é para todos. Isto é uma coisa que é difícil de chegar às pessoas, porque as pessoas pensam muito nelas. Não é? E é muito difícil disponibilizar-me para estar no lugar do outro. Disponibilizar estar no lugar do outro é muito interessante. Essa é uma capacidade de inteligência emocional quase extinta. É muito publicitada hoje em dia termos inteligência emocional, mas na realidade na ação ela quase é extinta, só fica na doutrinação. Exato. Não tem a ação. Exato. Nelson, como se cura no fundo a ferida da rejeição? Acima de tudo com presença e verdade, aceitando que não vamos agradar a todos e que a forma de não agradarmos a todos não define o nosso valor. Eu não me vou criticar em primeiro lugar por o outro se sentir mal com a sua própria dor. Então esta cura começa quando paramos de pedir ao outro o que só podemos dar. Essa aceitação começa dentro de nós, na forma como nos vemos e nos sentimos. A rejeição deixa de doer quando nos deixamos deixar de nos rejeitar. Então eu rejeito-me dentro de mim, anulando-me para corresponder à expectativa que o outro possa ter. E a intenção é eu deixar de me rejeitar, aceitar-me tal como eu sou. Então, mais uma vez, o amor próprio é o antídoto natural da rejeição. Como é que eu me posso sentir rejeitado se eu me amo como eu sou? Se o outro não me ama como eu sou, é natural.
Se eu entrar numa loja e existem 10 camisas, eu não estou a rejeitar as outras 9. Eu comprei aquela que eu gosto. As outras 9 certamente vão encaixar noutras pessoas. Então esta situação de eu conseguir encaixar naquilo que eu sou verdadeiramente, de amor próprio verdadeiramente, se o outro me rejeitar, é um processo saudável de ele me dizer que eu contigo não tenho empatia. Se eu tiver amor próprio, está tudo bem. Terei simpatia por ti na mesma, mesmo que não tenhamos uma relação presente. Vamos aceitar que estamos a anos-luz de ter uma sociedade em que as pessoas aceitam tudo isto com esta naturalidade que nós gostaríamos. Contudo, acho que é a obrigação de quem trabalha nestas áreas alertar para a importância de que estes comportamentos nos ajudam a equilibrar-nos emocionalmente e a salvaguardar a nossa saúde mental. É assim? Para as pessoas que estão sempre a sentir um processo de padrão de rejeição e Exato. abandono, significa que elas precisam de instalar um padrão de autoafirmação de amor próprio. Hábitos e rotinas onde elas se amem a elas próprias, senão estão sempre na carência e na necessidade Exato. de que são vítimas de uma rejeição e abandono e que os outros devem de mudar a forma de agir. Na verdade, a mudança começa dentro delas. Quando elas deixarem de se rejeitar e abandonar em função de agradar ao exterior, elas começam-se a agradar dentro delas. Então voltamos à premissa de que eu sou melhor para os outros depois de o ser para mim. Quanto melhor eu me cuidar a mim, melhor os outros vão usufruir de mim. Exatamente. Se eu tiver hábitos e rotinas em que eu ganho em primeiro lugar e os outros usufruem dos resultados que eu estou a fazer, não há aqui processo nenhum de rejeição ou abandono. E a quem não se encaixar, Deus e um queijo. Nelson, este foi mais um episódio profundo e entendi que a crítica é um espelho. Mostra o que já curamos e o que ainda precisamos de reconhecer. Quando deixas de viver à procura de aprovação, começas finalmente a viver em autenticidade. Porque não és o que os outros pensam de ti, és o que aprendes com o que sentes. Este foi mais um programa A Voz da Mente, onde a mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E esta foi A Voz da Mente. Obrigada, aguardo pelo próximo episódio.